João, o escritor, ele tem essa visão. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, tudo isso que nós vemos hoje vai se tornar passado um dia. Por quê? Porque nós acabamos com tudo. E Deus vai trazer o novo. E continua aqui falando assim, e o mar já não existe. Queridos, o mar é citado na Bíblia como um lugar de agitação, de perturbação, de movimentação excessiva. O mar fala da alma do homem que está ali atribulada. Mas nesse novo céu e nessa nova terra, o mar já não existe. Eu sei que somos atraídos para o mar, gostamos do mar, mas ele não vai existir mais. Porque Deus sabe aquilo que é bom e aquilo que não é. Verso 2 diz, vi também a cidade santa. Tudo aqui, Deus está revelando a João através de visões. Ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém. Deus escolheu Jerusalém para colocar o seu povo ali naquela terra como um lugar santo, um lugar da presença de Deus. Jerusalém significa cidade de paz. E é a cidade que mais teve guerra e conflito em todo o mundo. Eles nunca tiveram paz. Nos dias de hoje, Jerusalém, aparentemente, traz uma tranquilidade, mas não tem. Eles vivem ali, vigilantes, porque a qualquer momento uma bomba, uma guerra pode ser detonada ali. O príncipe da paz, Jesus, pisou aquela terra. Como promessa de Deus para vir, ele, Jesus, prometeu-nos a paz. Mas não foi aceito, não o receberam. Muito pelo contrário, levaram ele para a cruz. Mas até isso estava previsto, porque nada pega o nosso Deus de surpresa. Então, a nova Jerusalém também vem da parte do céu, assim como há Jerusalém hoje aqui na terra, a verdadeira Jerusalém, a Jerusalém não contaminada, está lá no céu. E Deus vai trazê-la aqui para a terra. E descia do céu da parte de quem? Quem está trazendo? A iniciativa sempre é do nosso Deus. Toda a história está debaixo da soberania, do controle, do governo do Deus Todo-Poderoso, nosso Deus. E essa terra vem de que maneira? Ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Olha aqui, a visão que João teve, a maneira como ele descreveu foi aquela noiva que é preparada, adornada, embelezada para o dia do casamento. Tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus tem para nós é perfeito, é bonito. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não existe nada de errado com o nosso Deus. Muitas pessoas acham que Deus é que está fazendo tudo aquilo que não presta aqui. Não é Deus, não, somos nós. É a raça humana, é a humanidade caída, enfeiada, machucada, com uma aparência distorcida por causa do pecado. Mas Deus traz essa nova Jerusalém de uma maneira maravilhosa. O verso 3, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, ele estava vendo, agora ele passa a ouvir. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo é a habitação de Deus. Agora o próprio Deus, ele vem habitar aqui com os homens. Esse sempre foi o desejo de Deus. Quando Cristo Jesus veio, Cristo Jesus é Deus, ali esse mesmo apóstolo João,
ele diz que Jesus veio e tabernaculou, montou o seu tabernáculo, a sua vida aqui entre nós. Então esse é o tabernáculo de Deus. Deus habitará com eles. Deus hoje, ele está entronizado nos céus. Como a gente gosta de pensar nos céus. Eu pessoalmente creio que Deus deixou em cada ser humano saudade do lar, saudade do céu, da casa do Pai. Por quê? Você consegue explicar por que o homem gasta bilhões e bilhões e bilhões, fortunas, para lançar um foguete lá no céu? Você acha que seria racional, inteligente da parte do homem um dinheiro que é jogado fora, bem dizer? Porque eu creio que sempre houve aquela expectativa, aquele desejo de conhecer o além, porque nós viemos da parte do Pai. E o Pai, então, ele vem habitar. E olha que frase maravilhosa. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Não mais entronizado, distante, agora Deus habitando no meio do seu povo. Povo de Deus, Deus do povo. Amém. É isso que nos espera. Verso 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Você pode imaginar isso? O teu Criador, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, enxugando dos teus olhos toda lágrima. Queridos, não tem como a gente disfarçar, enganar e falar assim, não, está tudo bem, porque a gente sabe que não está. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de dor, dias de desespero. Humanamente, nós não sabemos o que vai acontecer. Tudo indica. Estou falando de maneira carnal, humana. A catástrofe está aí. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que tudo está debaixo do controle de Deus. E quando tudo terminar, e quando as coisas forem sendo colocadas nos seus devidos lugares, o próprio Deus, sabe aquela lágrima que muitas vezes rola pela tua face de maneira disfarçada e escondida? Porque a dor lá no interior é tão grande que você não consegue suportar, mas você não se sente na liberdade de manifestar essa dor, esse sentimento. O próprio Deus vai enxugar essa lágrima da tua face. Ou seja, Ele é consolador. Que coisa maravilhosa. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Acabou. O nosso Deus, Ele não fez o homem para a morte. A morte entrou por causa da desobediência. E agora, então, Deus restaura o princípio. Lá do início, como Deus havia feito todas as coisas. A morte agora não vai mais existir. Já não haverá luto. A gente volta e meia, a gente vê na mídia, não é, as pessoas colocando aquele símbolo de luto, a tristeza, a dor. Nesses dias, uma conhecida nossa perdeu o irmão, e a gente sente até através das palavras a dor, o sofrimento, as saudades. Mas nesse tempo aqui, o luto acabou. Nem pranto. Não haverá mais choro. Porque se tudo está resolvido, nós não teremos mais por que chorar. Hoje nós temos, e muito. Mas chegará o tempo que Jesus enxugará as lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto. Talvez você tenha
chorado nesses dias. Sabe, amados, muitas vezes o choro, ele pode até não ter uma aparência visível, com lágrimas, etc. Mas aquela angústia de alma, aquele choro no nosso interior, ele é mais dolorido ainda do que quando nós colocamos e expressamos aquilo que estamos sentindo. Não haverá mais pranto, nem dor. Nem dor. Deixa eu fazer uma pergunta. Lá na sua casa, você tem ali uma farmacinha? Você tem remédios ali para tirar a dor? Ninguém gosta de sentir dor. A dor incomoda. Existem, não é, fisicamente, tantos tipos de dor. Tem dores que deixam a gente doido. Um dente infeccionado. Vai chegar o dia que não teremos mais dor. Dor física. E a dor da alma? E a dor da alma? Quando lá dentro parece que há um nó que não conseguimos desatar. Quando o nosso coração parece que está rodeado por um arame farpado e a cada dia, com o tempo passando, vai apertando, sangra e não há remédio para aliviar a dor. E a nossa mente? A dor na mente, aqueles momentos que você se sente perturbado com aquele pensamento insistente que causa dor, que causa sofrimento. Mas aqui, o apóstolo João, ele está ouvindo o anjo declarando que não haverá mais dor. Por quê? Aqui ele explica, as primeiras coisas passaram, ou seja, todo o nosso envolvimento com as coisas deste mundo, chamado aqui na palavra de Deus de primeiras coisas, passaram. Tudo passado. Agora tudo se fez novo. Agora Deus traz o novo céu, a nova terra, e a gente vai viver desta maneira, na presença do Deus Todo-Poderoso que vem habitar conosco. O verso 5 diz, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Nós, como vamos fazer alguma coisa nova, a gente precisa de ter outras coisas para a construção e etc, etc. Deus não precisa. O poder de Deus, através da palavra de Deus, Ele constrói tudo, Ele construiu todo o universo através da palavra. Haja luz, a luz apareceu. Ele formou o ser humano de uma maneira gloriosa, magnífica, mas agora todas essas coisas passaram. Ele fez tudo novo e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. A palavra dele é fiel e verdadeira, porque Ele é fiel e verdadeiro. Chegou uma geração, não muito atrás, que o homem dizia assim, eu honro o meu bigode. Hoje, as pessoas escrevem, assinam, vão no cartório, carimbam, reconhecem firma e mesmo assim não tem validade. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele não muda. Ele é fiel, Ele é amor. Aquilo que está predito aqui, profetizado aqui, revelado aqui, vai acontecer de fato e de verdade. O verso 6, disse-me ainda, tudo está feito. Sabe quando você está fazendo alguma coisa
E quando você chega no final, na conclusão, você fala, tudo está feito. Eu vejo aqui o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, olhando para toda a história, olhando para todos os fatos, os acontecimentos e dizendo, tudo está feito. Foi concluído. Nada pegou Deus de surpresa. Ele sabe de tudo, desde o princípio da criação, antes da criação. Ele é Deus. Tudo está feito. E aí a descrição de quem é o nosso Deus, eu sou o alfa e ômega, a primeira palavra do alfabeto grego e a última palavra do alfabeto grego. Ele é o princípio e o fim. Tudo acontece por causa dele. Eu sou o alfa e o ômega. Eu a quem tem sede. Eu, veja bem o que Deus vai falar aqui. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Queridos, a Bíblia mostra, aqui que o mar não mais existirá, mas desde o começo da Bíblia, a palavra do rio, dos rios, como bênção, há um rio que sai do trono de Deus. Jesus promete dar-nos esta água da vida, do bios, e também a água de Deus, a água da vida, Zoe, vida de Deus. E é prometido aqui, quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ele dá de graça. Você está com sede? Você já sentiu sede? Quando sentimos sede da água natural, quando a gente pega um copo assim, ou então abre uma torneira e você está com sede, que coisa gostosa, maravilhosa. Agora da água da vida, só Deus pode dar. E você começa a beber da vida de Deus. E quando bebemos da vida de Deus, nós temos esta vida dentro de nós. Jesus já havia prometido, e aqui é o cumprimento. Você tem tido sede do quê? Você tem sede de alegria? Você tem sede de paz? Você tem sede de relacionamentos saudáveis? Só Deus pode fazer isso. Certamente você já tentou beber dessa água que a sua mente gera uma expectativa e você se frustra. Mas essa água que Deus tem, ela é maravilhosa. Verso 7. O vencedor herdará estas coisas. Quem que vai herdar? O vencedor. Nós vimos ali no capítulo 20 os mártires, aqueles que perdem a cabeça, são assassinados de forma brutal e violenta. Esses são aqueles que olharam para Cristo Jesus e confessaram Jesus como Senhor e reconheceram a obra de Cristo Jesus lá na cruz, e o sangue de Jesus então os purificou, os santificou, os justificou. Estes são os verdadeiros vencedores. Tão diferente de vitória segundo o padrão do mundo. A vitória segundo o padrão de Deus. Quando nós temos essas competições a nível mundial, e a gente percebe que nós gostamos dessas coisas, a gente torce, a gente vibra. Mas houve uma competição que chamou muito a atenção. Uma competição entre pessoas com problemas mentais. E aquele jovenzinho, meio criança, correndo em primeiro lugar, ao perceber que uma coleguinha caiu, ele abandonou a prova, entre aspas, e foi ali socorrer. Essa cena ficou conhecida. Muito mais do que transpor a faixa de chegada, a atitude
desta criança marcou muito mais. Então nós temos algumas ideias aqui no mundo do que seja vencer. Mas o verdadeiro vencedor que a Bíblia retrata aqui no final dos tempos são aqueles que tiveram a coragem de negar a si mesmo, de tomar a cruz, de se entregar ao governo, ao controle de Cristo Jesus. Não buscando viver aqui de maneira a agradar a si mesmo, muito menos agradar os outros, mas de agradar o Deus vivo e criador de todas as coisas. Então é feito, tudo preparado, e o vencedor vai herdar essas coisas. Talvez você que esteja me ouvindo, assistindo, esteja pensando, eu sou um derrotado. Talvez você esteja olhando e se autoanalisando ou analisando a sua vida, olhando para outras pessoas que, segundo o mundo, são bem-sucedidas. O nosso Jesus é o nosso modelo e ele morreu numa cruz, sozinho. Poderíamos dizer humanamente que ele foi um total fracasso, mas ali ele estava conquistando a vitória. Ali ele estava esmagando a cabeça do inimigo. Ali ele estava ferindo de morte a Satanás. E ele é vencedor. E nele nós também somos mais do que vencedores. Então o vencedor vai herdar essas coisas. Você pode imaginar isso? Toda a criação, tudo aquilo que Deus fez, você se tornando co-participante, co-herdeiro em Cristo Jesus? Coisa maravilhosa. Eu lhe serei Deus, ele será meu filho. Cristo Jesus nos convida, nos chama para nele nos tornarmos filhos de Deus, participantes, herdeiros. Ele nos enxerta a família de Deus. E aqui no verso 8, para encerrar, há uma classe de pessoas que jamais vai provar daquilo que Deus tem. Quanto, porém, aos, primeiro, covardes. Muitas pessoas não confessam Cristo Jesus por covardia. Ah, meu avô foi dessa religião, os meus pais, então eu vou permanecer, etc, etc. São covardes. O covarde é aquele que não tem força para enfrentar o perigo, o inimigo. É aquele tímido, pode ser também descrito dessa maneira. Os tímidos, aquele que fica ali, enrustido em si mesmo. Covardes. Os incrédulos, aqueles que não têm fé em Jesus. Os abomináveis, aqueles que fazem toda sorte de coisas horríveis, que são abominações para Deus. Aos assassinos, eu nunca assassinei ninguém. Jesus fala que quando a gente fala mal da outra pessoa, estamos matando, é um assassinato. Aos impuros, aqueles que estão sujos, contaminados, aos feiticeiros, aqueles que buscam de formas, entre aspas, mágicas, para resolver os problemas. Aos idólatras, aqueles que se prostram diante de imagens de escultura, sendo para adorar ou para qualquer outra coisa que digam por aí. E a todos os mentirosos. Cuidado, cuidado. O pessoal fala por aí que existe a mentirinha branca, que é para o bem. Mentira é mentira, ponto final. E o pai da mentira continua sendo o diabo, e esses mentirosos também não vão ter participação naquilo que Deus tem proposto para os seus. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21 continua falando da nova Jerusalém que virá do céu,
Mas nós vamos parar por aqui. Você quer trocar tudo isso que Deus tem preparado para a eternidade, por viver momentos aparentemente aqui neste mundo, na certeza que tudo isso vai acabar? Você quer trocar o certo que é pronunciado, proclamado, profetizado e revelado aqui na Bíblia por momentos de suposta alegria aqui neste mundo que você sabe que vai acabar? Você quer trocar essa expectativa de Deus habitando com o seu povo por momentos que nesse mundo vão terminar ali num sepulcro, no cemitério? A decisão tem que ser feita agora, aqui, depois não tem como decidir mais. O que fazer? Acreditar que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir. Há uma vida por vir em que a pessoa será condenada à morte eterna ou então absolvida pelo sangue de Jesus para a vida eterna. Esse lugar descrito, maravilhoso, o céu. É um lindo lugar. Vamos orar. Pai, nós queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória. Eu creio, Pai, de todo o meu coração, que tudo o que está escrito aqui acontecerá. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será sempre. O Senhor é o Deus do princípio e do fim, o ômega, o alfa e o ômega. O Senhor é o criador e é o sustentador de todas as coisas. Por isso, Senhor, eu entrego, continuo entregando e sempre entregarei a minha vida, o meu futuro, os meus dias em Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Papai, que as pessoas, ao ouvirem esta mensagem, possam sentir-se atraída, pelo menos ao ir até a Bíblia e conferir essas palavras ali no livro sagrado que o Senhor deixou para que regesse, dirigisse, conduzisse as nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço, porque eu sei o que está por vir. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.